Imagine acordar de um coma e sem qualquer explicação começar a falar idiomas que você nunca estudou. Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos, um homem de 42 anos que passou meses em coma após um grave acidente de carro. Quando finalmente despertou, sua família estava aliviada, mas o alívio deu lugar à perplexidade. Marcos, que só falava português antes do acidente, começou a falar fluentemente em francês, russo e árabe, línguas que ele nunca havia aprendido. Médicos, familiares e amigos ficaram chocados e até hoje ninguém conseguiu explicar como ele adquiriu essa habilidade. Mas antes de continuarmos com essa história incrível, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias surpreendentes que vão te deixar de boca aberta e você com certeza não vai querer perder. E se você já ouviu falar de casos estranhos como esse, ou conhece alguém que passou por uma situação inexplicável, compartilhe nos comentários, queremos saber. Marcos era uma pessoa comum. Ele trabalhava como engenheiro civil em uma empresa de construção e levava uma vida tranquila com sua esposa e 2 filhos. Sempre teve uma rotina estável, sem nada de muito extraordinário. Ele gostava de futebol, passava seus fins de semana com a família e não tinha qualquer ligação com outros idiomas além do português. Era um homem focado em seu trabalho e em sua família, até que um acidente trágico mudou sua vida para sempre. Certa noite, enquanto voltava para casa após uma reunião de trabalho, Marcos perdeu o controle de seu carro em uma curva perigosa e sofreu um grave acidente. Os socorristas o encontraram inconsciente. Após ser levado para o hospital, ele foi colocado em coma induzido para que seu corpo pudesse se recuperar. Os médicos não sabiam se ele voltaria a acordar e sua família se preparou para o pior. Mas, meses depois, Marcos começou a dar sinais de recuperação. O que ninguém esperava era o que aconteceria quando ele finalmente despertasse. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que Marcos fez foi murmurar algo em uma língua que ninguém reconheceu de imediato. No início pensaram que ele estava confuso, mas logo ficou claro que ele estava falando francês. E não eram apenas algumas palavras aleatórias, ele falava de forma fluente, como alguém que dominava a língua por anos. A equipe médica ficou perplexa, assim como sua esposa, que nunca tinha ouvido Marcos falar nada além de português. Nos dias seguintes, a situação ficou ainda mais estranha. Além do francês, Marcos começou a falar russo e árabe. Ele conseguia manter conversas completas nesses idiomas, discutir temas complexos e até fazer piadas em línguas que até então ele nunca tinha tido contato. O homem, que antes mal conseguia aprender frases básicas em inglês, estava agora fluente em 3 idiomas que ele nunca havia estudado. A confusão rapidamente se transformou em preocupação. Como isso era possível? Os médicos começaram a investigar o caso de Marcos com mais profundidade. Foram feitos exames de imagem do cérebro e especialistas de várias áreas foram chamados para tentar explicar o fenômeno. Alguns levantaram a hipótese de que ele pudesse ter sido exposto a essas línguas de forma inconsciente em algum momento da vida, mas essa explicação não convencia sua família. Marcos nunca havia viajado para fora do Brasil e, pelo que sabiam, nunca teve contato com pessoas que falassem essas línguas. À medida que as semanas passavam, a história de Marcos começou a atrair a atenção da mídia e de especialistas em linguística. Alguns sugeriam que ele poderia estar manifestando algum tipo de memória de uma vida passada, enquanto outros acreditavam que seu cérebro havia sofrido algum tipo de reconexão durante o coma, acessando partes até então inexploradas. No entanto, nenhuma dessas teorias parecia explicar completamente o que estava acontecendo. Marcos, por sua vez, não conseguia entender o que havia mudado dentro dele. Embora estivesse grato por estar vivo, ele sentia como se tivesse perdido parte de quem era. Não era apenas o fato de estar falando novos idiomas, mas também a sensação constante de que sua mente havia sido invadida por algo externo. Às vezes ele tinha flashbacks de lugares que nunca havia visitado e memórias de conversas que ele não conseguia identificar como suas. Era como se outra vida tivesse sido implantada em sua mente enquanto ele estava em coma. Sua esposa, Carolina, estava cada vez mais preocupada. Marcos era o mesmo homem em muitos aspectos, mas em outros parecia ser um completo estranho. As crianças, que antes ficavam encantadas ao ouvir o pai falando em línguas diferentes, agora começavam a se assustar com as mudanças sutis na personalidade de Marcos. Ele estava mais distante, mais introspectivo, como se estivesse tentando desvendar algo dentro de si que ninguém mais podia ver. Determinado a encontrar respostas, Marcos começou a consultar especialistas
especialistas em várias áreas, desde neurologistas até hipnoterapeutas. Alguns sugeriram que ele estivesse sofrendo de algum tipo raro de afasia, um distúrbio que pode fazer com que a pessoa comece a falar idiomas diferentes. Outros disseram que poderia ser uma forma rara de síndrome do savant, uma condição em que as pessoas muitas vezes após uma lesão cerebral desenvolvem habilidades extraordinárias, mas novamente, essas explicações não pareciam se encaixar perfeitamente. Com o passar dos meses, Marcos começou a se adaptar às suas novas habilidades, mas o mistério de como ele as adquiriu nunca foi resolvido. Ele tentou voltar ao trabalho, mas as mudanças em sua personalidade e as constantes lembranças de lugares desconhecidos tornavam difícil se concentrar em sua rotina anterior. Embora ainda amasse sua família, sentia-se cada vez mais desconectado, como se estivesse vivendo uma vida que não era inteiramente sua. Uma noite, enquanto estava sentado sozinho na sala, algo aconteceu. Marcos teve um flash de memória tão vívido que quase o fez desmaiar. Ele se viu em uma cidade estrangeira, cercado por pessoas que falavam uma língua que ele agora entendia perfeitamente, mas o mais perturbador era que ele se lembrava de estar lá, como se aquela vida fosse sua. Ele sabia que era impossível, mas a sensação era inegável. Seria possível que o coma tivesse desbloqueado uma parte de sua mente que ele nunca conheceu? Ou talvez algo muito mais inexplicável estivesse acontecendo? No final, as respostas nunca vieram. Marcos continuou vivendo com suas novas habilidades, mas o mistério de como ele as adquiriu permaneceu sem solução. Alguns acreditam que seu caso seja uma prova de que ainda conhecemos muito pouco sobre o cérebro humano. Outros, os mais céticos, acham que deve haver uma explicação lógica mesmo que ainda não tenha sido encontrada. E você? O que acha que aconteceu com Marcos? Como ele adquiriu a habilidade de falar idiomas que nunca estudou? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe alguém aí fora tenha uma explicação para esse enigma.